Bom dia a todos, eu sou o Thiago Mendes e estou dando início a mais um episódio do Temor e Tremor. Hoje, meditaremos no capítulo 25, do versículo 13 ao 27. Mas antes disso, não esqueça de curtir nossa página, compartilhar e de verificar as outras mídias na qual o Temor e Tremor está disponibilizando os estudos, os devocionais. Compartilhe a palavra de Deus, é isso que nós pedimos de você. E antes de começarmos a leitura, faremos uma breve oração. Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, obrigado pela saúde, obrigado por essa semana que se iniciou, que ela possa ser uma semana de paz e tranquilidade. Nos ajuda a compreender a mensagem aqui do Teu Evangelho, escrita aqui por Lucas, em Atos dos Apóstolos, que nós possamos aprender cada dia um pouquinho mais por meio desses devocionais. É assim que te agradeço, te oro, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Queridos, no nosso texto, inicia-se no versículo 13 do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. A gente vai finalizar esse capítulo 25. E a gente viu que Paulo, ao longo dos devocionais anteriores, foi passando por julgamentos, perante Félix, perante Festo, diante do Sinédrio. Então, assim, a gente foi vendo, foi acompanhando alguns julgamentos de Paulo, narrados por Lucas. Porém, o julgamento dele diante de Agripa foi um dos mais elaborados, dos mais detalhados, teve mais riqueza de detalhes que descritos por Lucas. Porém, esse é um devocional de amanhã, não perca. A partir do capítulo 26, você vai acompanhar este julgamento. Mas, o nosso texto aqui, Festo consulta o rei Agripa sobre o caso de Paulo. Então, vamos ler o texto. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de uma própria religião e de um certo Jesus já morto, no qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse aguardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém. E aqui, em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele não fez nada que merecesse pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever à sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Bom, queridos,
Nossa parte de hoje, ela encerra aqui no versículo 27. A partir de amanhã, você acompanhará tudo que se sucedeu aí entre essa audiência de Paulo com o rei Agripa. Mas, focando aqui no nosso texto, um texto bem grande, a gente vê que Festo ouve os acusadores, ouve, né, Paulo, e não vê nada que merecesse a pena de morte. Não, ele só encontrou divergências religiosas, né, dentro de uma mesma, entre aspas, religião, de uma mesma cultura que as pessoas, tanto os acusadores quanto Paulo defendiam, eles tinham divergências. Afinal, Paulo defendia a ressurreição e o poder de Cristo Jesus, enquanto os judeus que mataram-no, queriam silenciar o cristianismo, estavam tentando ali que Paulo fosse morto, né? Então a gente vê que Festo, ele não consegue ali elaborar, não consegue julgar Paulo digno de morte, nem muito menos soltá-lo. E Paulo aí apela sabiamente, né? Paulo inteligentíssimo, apela para Roma, para o imperador. E aí Festo fica ali sem saber como reagir, afinal ele não sabia o que descrever para o imperador. Aí ele vai enviar o preso e o que ele vai dizer desse preso? Quais são as acusações? Qual é o parecer dele? Então ele fica meio aí que com a saia justa, não podia negar o apelo de Paulo ao imperador, afinal ele também era cidadão romano, nem muito menos podia enviá-lo ao imperador sem explicar tudo o que estava acontecendo, né? Sem dar um parecer. E aí ele fica nessa saia justa e aproveita a oportunidade, né, que o rei Agripa está visitando ali o território, e aí solicita que o rei ouça, que tenha uma audiência, né, de Paulo com o rei, para ajudar Festo a elaborar esse relatório, né, para enviar Paulo ao imperador. E aí é isso que vai acontecendo ao longo dos versículos, né? E eles vão tendo essa conversa até que chega um momento em que Paulo é apresentado diante do rei Agripa, né? E aí vai começar, né, a partir do 26, essa audiência. Então, alguns pontos interessantes para que nós possamos entender e compreender aqui. Primeiro que Paulo, né, ele continua sendo ousado, né, inteligente, e aí ele apela, como cidadão romano, para o imperador. Ele usa todas as estratégias, todas as instâncias, digamos assim, tudo que ele tem ao seu favor para livrar-se, né, desse julgamento, dessa condenação. E aí, sabiamente, ele apela para Roma, e depois de justificar-se diante de Festo e de Festo ouvir os acusadores, Festo ficou sem saber o que fazer, porque Paulo não lhe parecia culpado, né? E aí ele só tem uma coisa a fazer, enviar Paulo a Roma. Ele não sabe como fazer isso porque ele deveria entregar um relatório. Aí a gente vai ver também como, né, o poder de Deus ele acaba confundindo, né, o inimigo, ajudando os seus servos fiéis, né, nessas situações mais adversas. E aí o adversário ele não tem nem reação, não sabe nem como proceder. E aí o que acontece é que Paulo vai ser ouvido por Agripa. Então que a gente possa também ser ousado, que nós possamos ser ousados, né? Falar da palavra de Deus, apresentar Cristo a toda e qualquer pessoa, né? Seja ela rica ou pobre, que ela possa ser mais instruída ou humilde, né, em relação à instrução, seja ela uma autoridade ou uma pessoa simples, que nós possamos estar sempre aptos a falar de Jesus Cristo e apresentar a salvação por meio de Jesus a toda pessoa, né? E Paulo estava apto, ele fazia isso constantemente, que a gente possa também aprender isso com ele. E aí a gente também consegue observar aqui nesse texto, né, que algumas coisas, historicamente falando, para que nós possamos nos habituar ali, nos situar na história, eu gostaria de trazer algumas informações para os irmãos.
Por exemplo, quem é esse rei Agripa? Na verdade, ele é o Herodes Agripa, que veio da linhagem daquele Herodes mesmo que a gente conheceu lá no nascimento de Jesus. O rei Herodes, o Herodes o Grande, aquele que tentou matar o menino Jesus. E os seus descendentes, eles continuam com a sua família em si, né? Passa por problemas de violência, de imoralidade, né? De conduta inadequada, né? Com pessoas mundanas. E aí o Herodes o Grande, ele tenta matar o menino Jesus. Depois, o seu filho Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, né? Ele faz o que? Ele decapitou João Batista e escarneceu de Jesus, Jesus já adulto aqui, né? E aí na sequência vem o Herodes Agripa I, né? Agripa I, que ele mandou matar a espada o apóstolo Tiago e prendeu Pedro em Jerusalém. E agora Paulo está diante do Herodes Agripa II, né? O Herodes Agripa II, que é o último dessa dinastia a governar. Então, o governo dessa família acaba aqui com o Herodes Agripa II, Herodes Agripa II, que é esse que será ouvido por Paulo. Ele aqui vem em uma viagem acompanhado de sua irmã Berenice. Diga-se de passagem, há relatos em que eles viviam em uma relação incestuosa, mesmo a sua irmã já tendo sido casada por 2 vezes, uma vez viúva, outra vez separou-se e acabou tendo um relacionamento com o general Tito, porém ela sempre voltava para os braços do irmão, né? E acompanhava o irmão e morava com o irmão. Diziam que há relatos em que eles viviam em uma relação incestuosa. Então é uma família desequilibrada que governou durante muito tempo. E aí Paulo agora está diante desse homem para ouvir a sua história e passar por mais um julgamento, né? O quinto, e como eu disse no início, o mais rico em detalhes que Lucas descreve aqui ao longo de Atos dos Apóstolos, né? Então, queridos, no próximo episódio, não perca, você acompanhará na íntegra esse contato aí de Paulo com Herodes Agripa II. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você continue lendo a Bíblia, acompanhando os nossos devocionais e compartilhando, curtindo, para que a cada dia possamos aprender um pouco mais de Cristo, um pouco mais de Deus. Tenhamos capacitação e orientação do Espírito Santo. É assim que nós encerramos. Um bom dia a todos e uma ótima semana.